Vamos falar de Vasco. No próximo dia 7 vai fazer 100 anos da exposta histórica, mas quais irmãos, para dizer, da Zona Sul não aprenderam nada, discriminam o Vasco, mas na verdade eles estão sendo burros e na verdade estão discriminando o Nova Iguaçu, que é o mandante do jogo. Se a resposta na dupla Fla-Flu, o jogo será no Estádio Cidadania em Volta Redonda. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e domingo a bola rola. E como rola em Volta Redonda, Nova Iguaçu e Vasco, segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Jogo que, lembrando que no primeiro jogo não, Maracanã que foi mando do Vasco, foi 1-1. Com isso, o Nova Iguaçu tem direito ao empate, já que fez a melhor campanha na Taça Guanabara. E o Vasco, só a vitória interessa para avançar a final do Campeonato Carioca contra ou o Flamengo ou contra o Fluminense, que jogarão no sábado às 9 da noite no Maracanã. Bom, e como eu anunciei na introdução, o jogo será em Volta Redonda às 4 da tarde, hora como a FERJ alterou, já que o consórcio Maracanã não respondeu o pedido do Nova Iguaçu, que é o mandante do jogo, e precisa de uma logística para começar a vender os ingressos e tudo. Como não houve resposta no consórcio Maracanã, o jogo foi transferido para Volta Redonda. Bom, segundo o colega Bruno Braz da UOL, pelo que ele apurou, o vereador Cláudio Castro, aí torcedor do Clube da Gávea, teria ficado revoltadinho pela frase do Vasco, né, no lugar principal do uniforme do Vasco, ser Maracanã para todos. Bom, ele é gestor público, ele pode ter pessoalmente a preferência clubística que ele quiser. Ele pode ser Flamengo, ele pode ser Fluminense, ele é Flamengo, aí como eu mostrei aí de novo na tela de vocês, ele pode ser Flamengo, pode ser Fluminense, pode ser Goitacás, o que ele for, mas ele precisa separar o gosto pessoal com o gestor público, ele não sabe separar. Inclusive ele faz vistas grossas, o contrato de concessão no Maracanã proíbe discriminação quando a dupla Fla-Flu não joga lá, que eles não podem discriminar quem for jogar no estádio. Quiser jogar no estádio, principalmente residentes no Rio de Janeiro, pagadores de seus impostos. E a dupla Fla-Flu discriminou novamente na tentativa de atingir o Vasco, vetou o jogo para que fosse o segundo jogo fosse no Maracanã. Bom, além de mais nada, eles são burros, né? Porque o mando é no Nova Iguaçu, que ia ficar boa parte da renda na bilheteria do jogo seria o Nova Iguaçu, e vão deixar de ganhar um bom dinheiro com o aluguel no Maracanã, já que a torcida do Vasco ia encher, ainda tem essa burrice. Além de na atitude mesquinha, infantil,
presepada de criança. Estão prejudicando a si mesmos, que vão deixar de arrecadar um bom dinheiro. E novamente descumprindo o contrato, a Câmara, o governador faz vistas grossas, né? Se fosse ao contrário, né? Ele, como é torcedor do Clube da Gávea, se fosse ao contrário, mas descumprindo, fosse o gestor do Maracanã estivesse descumprindo a parte do contrato, e já ele teria se posicionado e feito punição ao Gigante da Colina, mas como é um clube dele, ele finge que não vê. É engraçado que o Cláudio Castro foi eleito com votos de milhões de vascaínos, né, moradores do Rio de Janeiro. Eu dou graças a Deus, graças ao universo que eu não fui um deles. Já sabia sabe, não vou misturar aqui política, o que eu acho desse cidadão, mas tá aí, ó, só dele não separar o gosto pessoal com o gestor público, já diz muito da falta de capacidade dele como governador. E o Vasco está montado, não pode entrar com uma ação, já que nem ele, o mandante do jogo. O Nova Iguaçu, apesar do presidente do Nova Iguaçu, Gênio Moraes, dizer que está chateado, que ele pensava faturar os 500 e poucos mil que o Vasco faturou no primeiro jogo, não vai faturar isso devido a o jogo ser transferido para a Volta Redonda. Ele não vai entrar com ação. O Vasco até dispôs o seu jurídico para o Nova Iguaçu, se ele quisesse, mas o Nova Iguaçu não quer brigar com a dupla Sul. Mas é um absurdo. Eles perderam os pudores discriminatórios, se acham donos, se posicionam como se fossem donos no Maracanã. E é uma mostra, novamente, que o processo de licitação é contaminado, visto aí o posicionamento do seu governador. E pior que não tem ninguém a recorrer, porque o Ministério Público, que deveria também se posicionar, finge que não vê. Sistema endose, meus amigos. Não adianta recorrer à CBF, que a CBF também é outra que não vai se posicionar sobre isso, já que os órgãos mais competentes fingem que estão cegos, não verem. Já espero que, assim como há 100 anos atrás, que o Vasco deu uma resposta histórica, deve fazer uma outra. Qual é agora dentro do campo, se classificando para a final do Campeonato Carioca? E olha a dor que a FERJ, que é outra órgão que deveria se posicionar contra esse processo discriminatório, inclusive contra afiliados deles, inclusive o Nova Iguaçu, que o jogo tem contrato com a emissora da FERJ, que é a Band. O jogo, inclusive, vai passar na Bandeirante. Eles estão atingindo mais Nova Iguaçu, um clube pequeno. Olha que o Caixa d'Água tinha um monte de defeito, mas tinha uma coisa que o Caixa d'Água tinha de qualidade, que ele não deixava atingir times pequenos, já que ele era o torcedor do
de um time pequeno que é o americano. E hoje o presidente da federação, Rubens Lopes, assim como o governador, só tem olhos para 2 clubes no Rio de Janeiro. Mas o que o Vasco pode fazer é só lamentar desse ato ridículo, discriminatório, porque nem ele é o... Eles tentam atingir o Vasco, mas não é o maior atingido desse caso, já que ele não é o mandante da partida. Bom, desculpe. E sobre o time, o técnico Ramon Dias veio testando formações para o jogo contra o Nova Iguaçu. A tendência é que o Adson retorne ao ataque no lugar do estreante Cleiton. O Cleiton, aliás, ele vai ser apresentado de forma oficial amanhã, 1h em São Januário. Não poderíamos estar lá, mas eu confio nos colegas que estarão lá questionar muito bem o jogador, camisa 9, já que o é 99. E também ele estar tentando ver esse problema no meio para trás, né, tentar cobrir esse buraco que está tendo no meio campo para trás, que está beneficiando, por assim dizer, os adversários, principalmente os jogadores que sabem chutar bem de fora da área. Ele está tentando, nos treinos da semana, corrigir esse defeito. Bom, e o Nova Iguaçu joga lá logo mais contra o Internacional, como o Andrezinho já antecipou, e Bosticaço, eles vão jogar um time misto, né, já que eles não acreditam que vão eliminar o Internacional, e eles acham esportivamente mais viável, por assim dizer, ir para a final do Campeonato Carioca, que já no caso do Nova Iguaçu, um efeito histórico para eles. Eles nunca foram finalistas de Campeonato Carioca. Mas olha só que o Nova Iguaçu está errando até nisso também. Vai ficar sem grana da CBF por passar de fase, sem a renda que eles estavam descontando ter, já que o jogo não será mais no Maracanã. E só falta contemplar o erro, caminhão de erros do Nova Iguaçu ser eliminado do Campeonato Carioca. Isso aí eu acho que tem que estar em posição de fazer no jogo de domingo lá em Volta Redonda. E para completar, voltamos a falar sobre o Balão Freitas, que tem colegas que tem interesse do Vasco sobre ele, porém a gente continua pelo que a gente apura dos 2 lados da moeda, já que o Botafogo é o clube que o Balão Freitas tem contrato. Do lado do General Sevilhano, pelo menos cravo que não há possibilidade do negócio acontecer. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E ainda hoje vamos falar de Fórmula 1, já que o Nando Rossi e o Oscar Piastri, principalmente o Oscar Piastri, e ambos da McLaren, e foram questionados, né, já que tem 2 pilotos da história da equipe, um brasileiro e um francês, que eles se identificam mais. Até mais. Fala, galera, recebemos rapidamente, só para uma correção, recebemos uma nota da Federação de Futebol do Rio de Janeiro e do consórcio Maracanã, que liga-se a dupla Fla-Flu. Primeiro vamos falar da dupla Fla-Flu, que diz que não vetou Nova Iguaçu e Vasco domingo no Maracanã, que a escolha partiu do time da Baixada Fluminense,
que alegou que se o jogo fosse no Maracanã, o Vasco teria uma grande vantagem. Posso dizer que já que seria 60 mil torcedores no ex-maior estádio do mundo, e colocando no Raulino de Oliveira, que é um estádio menor, a atmosfera é outra, e a vantagem do Vasco reduz. Foi esse argumento do Fla-Flu. Já a Ferdi disse que não brigou pelo quadro Fla-Flu pelo Maracanã, porque foi uma escolha do Nova Iguaçu. Que se o Nova Iguaçu tivesse batido o pé, que queria colocar o jogo no Maracanã, eles teriam brigado para que o segundo jogo da semifinal fosse. Então é isso, galera, só para botar a versão tanto da Ferdi quanto da do Fla-Flu. Mas não tira nada que eu disse no vídeo, só para contemplar as pessoas que, como manda o jornalismo, tem que colocar todos os lados envolvidos.